Povo de Deus, estou passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês, nesta hora, para vocês que estão aí ouvindo, e com certeza esse vídeo irá falar grandemente ao coração daqueles que estão ouvindo. E como texto básico para essa reflexão, eu quero pegar o livro de Oséias, lá no capítulo de número 2, e o versículo 14, especificamente lá na parte B do versículo, está escrito assim: E eu o levarei ao deserto, e ali falarei ao seu coração. Em algumas traduções está escrito assim: E eu o atrairei ao deserto, e ali falarei a sós ao seu coração. Nós sabemos que o livro de Oséias é uma ilustração do casamento de Oséias com Gomer, simbolizando Israel. Assim como Gomer, a esposa de Oséias, foi infiel a Oséias, e apesar de tudo Oséias o amou, ela foi embora, traiu Oséias, assim mesmo Oséias amou, Oséias foi buscá-la. Oséias sempre amou, simbolizando assim Israel. Da mesma forma que Israel foi infiel a Deus e foi-se após Deus, Deus continuou amando a Israel. Mas o interessante aqui nesse versículo está dizendo que Deus atrairia aquele povo ou levaria ao deserto para falar ao seu coração. Deus, de todas as formas, de todas as maneiras, tentou chamar a atenção de Israel, daquela nação, na época de Oséias, para si. Mas o povo não quis, virou as costas para Deus, foi infiel a Deus, foi infiel ao Senhor e preferiu distanciar-se de Deus e após outros deuses, que na realidade não é Deus. E Deus então, ele resolve dizer e falar, e levaria aquele povo ao deserto, para ali falar ao íntimo do seu coração. Meus queridos, muitas vezes é necessário Deus levar-nos e conduzir-nos ao deserto para falar conosco, porque muitas das vezes nós não temos tempo para falar com Deus e nem para ouvir a sua voz. E Deus está interessado em falar conosco, até um particular conosco. E quando se fala em deserto, todos nós sabemos que é um lugar árido, que é um lugar inóspito, que é um lugar onde o sol é causticante, é um lugar onde... Deserto é um lugar onde não tem sombra, onde... Deserto é um lugar, já fala deserto, não tem ninguém, não tem sombra. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar que você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para os lados e não vê saída. É só deserto. E aí alguém começa a pensar, a refletir, a meditar. Como é que vai fazer para sair daquele deserto? E quando ele olha para frente, e quando ele olha para trás, e quando ele olha para o lado e para o outro, e não vê saída, e não vê forma dele sair daquele deserto, aí naquela hora, ele lembra de olhar para cima. Ele lembra que existe um Deus, somente um Deus, que pode lhe tirar daquele deserto.
E o deserto, muitas vezes, você está no meio de muitas pessoas, mas mesmo assim, você está se sentindo no deserto. Porque todas as pessoas à sua volta estão te vendo, mas não sabe o deserto que você está passando, não sabe a luta que você está passando. Apesar de você estar rodeado por muitas pessoas, por muitos amigos, você está no deserto. E nenhum dos teus amigos pode fazer nada, algo para tirar você desse deserto. Às vezes o deserto pode ser um desemprego, uma porta fechada, uma enfermidade, ou até mesmo uma depressão, ou até mesmo dentro do seu lar um conflito. Pode ser o seu deserto. E você não sabe como sair desse deserto. Mas aí no deserto você olha para cima. Lembra que existe um Deus que te ama. Lembra que existe um Deus que te chamou, que te escolheu e que o desejo dele é falar contigo. Você está nesse deserto, mas fique tranquilo. Esse deserto é para você ouvir a voz de Deus. É para você falar com Deus. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? E você está nesse deserto, só você e Ele, tendo um particular com Ele, Ele falando com você, você ouvindo a voz dEle. E Ele te dando a direção, a diretriz, dizendo: filho, filha, eu te trouxe aqui nesse deserto para falar contigo, porque você não tinha tempo de falar comigo. Mas aqui, agora, nós podemos a sós falarmos um com o outro. Eu desfrutar da sua amizade e você desfrutar da minha. Lembre, meu querido e minha querida, não esperemos ser conduzido, sermos atraídos ao deserto para podermos ouvir a voz de Deus. Que todos os dias nós viemos ter o tempo para Deus, falar com Deus, ouvir a sua voz. Porque ouvir a voz de Deus no deserto, às vezes, é angustiante, às vezes não é muito bom. Mas se for necessário, Deus vai levar nós no deserto. E se você está no deserto, fique tranquilo, porque aí Deus quer tratar com você, Deus quer falar com você, Deus quer fazer você ouvir a sua voz e Ele ouvir a sua. Que Deus em Cristo abençoa. Esse deserto não é para a morte, esse deserto é para ter comunhão com Deus. E Deus abençoe. E Deus vai tirar você desse deserto e você vai entender que você precisa falar mais com Deus e que nós precisamos falar mais com Deus. Fique com Deus. Deus abençoe todos. Amém.